Chegamos a um momento muito especial, todo momento é especial, mas esse a gente sempre dá um destaque, porque é o momento da pregação, da palavra de Deus. Deus colocou algo no meu coração nesta noite. Eu acredito que no momento como esse, na cidade de Camaragibe, São Lourenço, toda essa região metropolitana, cidade do Recife, Pernambuco, Brasil, tem um templo aberto, irmão. Tem igreja aberta. E Deus colocou alguém em cima daquele púlpito, na frente daquele púlpito, para trazer a palavra deles. São várias igrejas. A gente termina aqui geralmente 8 horas, 8 e pouca. A gente ainda tem a torre de vigília. Mas quando eu saio daqui, encontro ainda templo funcionando. Talvez o culto comece lá às 19h30, 19 horas. E eu vejo igrejas lotadas. Tem muitos pastores agora se preparando para pregar. Outras igrejas, como o pastor Abisai está hoje, na Ibecó, o culto lá também hoje às 18 horas. Esse é o momento da palavra. Eu chamo sua atenção para ficar bem atento que Deus colocou no coração do pastor para trazer a mensagem dessa noite. O tema, ele é oportuno para o dia de hoje. O tema que já tenho anunciado nas redes sociais, um pai cheio de amor. É o tema da mensagem de hoje. Vamos repetir esse tema? Um pai cheio de amor. E você já pode imaginar que pai é esse. A Bíblia fala de um pai que transbordou de amor. A gente participou agora nesse momento da celebração da ceia, que prova esse amor para conosco. A gente vai ver lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova de amor, o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, se entregado, sendo nós ainda o quê? Ruins, pecadores, distante dele. Mas temos um pai amoroso, o filho pródigo. Eu queria dar um destaque nessa parábola. Quem contou foi Jesus Cristo, de 11 a 32, tem toda a narrativa, mas eu vou ficar, vai ser utilizado toda a parábola, mas eu quero dar um destaque a um texto, né? Que quando o filho foi, pediu ao pai para sair, a gente sabe da história, e foi o filho mais novo. O mais novo pediu para sair de casa. Está no versículo 12, 15 e 12 de Lucas. E o mais moço disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, no verso 13, o filho mais novo, não tem o nome, filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo o quê? Você sabe o que significa essa palavra dissoluto? Pródigo. Pródigo significa aquele que dissipa tudo, acaba com tudo. Filho pródigo. Ele dissolutamente gastou tudo. Sem a mínima responsabilidade, gastou todo o dinheiro do pai. Incline sua cabeça, vamos orar nesse momento. Tem um hino no cantor cristão, Senhor, que diz: meu talentos tenho gasto, tua lei eu desprezei, mas se tu comigo fores, ele vai dizendo que o prazer vai ser na tua lei, eu cumprirei. Ó meu mestre poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que arruína a minha vida, ó meu Senhor. Na parábola do filho pródigo, encontramos um jovem arruinado, porque saiu da presença do pai, saiu da casa do pai e foi para uma terra distante e ali viveu dissolutamente. Obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado porque o Senhor é um Pai amoroso, Pai. O Senhor, apesar de sermos o que somos, tu continua nos amando, Pai, e nos dando a oportunidade de, como filho pródigo, retornar para a tua casa. Eu quero entregar em tuas mãos essa mensagem. É um texto extremamente conhecido, mas eu creio na renovação da tua palavra nesta noite, ó Pai. Tu és o Deus que nos renova, e a tua palavra é eterna. Existe um princípio, Pai, que fala que não devemos evitar o texto por ele ser conhecido, mas confiando num Deus que nos ama e que quer nos restaurar. Eu entrego em tuas mãos esse sermão, a mensagem desta noite, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos?
A gente, lendo essa parábola bem conhecida, eu confesso que só nesse ministério, ao longo desses 28 anos, eu não recordo quantas vezes preguei nesse texto. Mas sempre que eu vejo essa parábola, há um renovo no meu coração, de saber que temos um Deus que dá oportunidade. Um Deus do perdão e Deus da misericórdia. A parábola do filho pródigo, né, na verdade, uma parábola do pai amoroso. A gente chama filho pródigo. Mas se colocasse assim o tema, parábola do pai que ama, não estava errado. Ou a parábola do filho mais rebelde, tanto mais velho como mais novo, também ia encontrar lugar. E nesta noite eu quero abordar desse pai. Porque quando o filho voltou para ele, no versículo 21, e disse: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Olha a atitude do pai. Ele interrompeu aquele filho rebelde que passou uma temporada longe gastando dinheiro com meretrizes, a Bíblia diz, dissolutamente. Olha a resposta do pai no verso 22. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Que palavra, né? Trazei também um bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar. O pai amoroso. Eu vejo aqui amor, eu vejo perdão e vejo aqui a misericórdia do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos. Quem sabe alguém está me ouvindo hoje, é um pródigo. É alguém que está distante da presença do Pai. É alguém que deixou a casa do Pai. Tem um hino que diz: na casa do meu Pai há unção e há poder. E muitos deixaram a casa do Senhor. Estão por outros caminhos em terra distante. Então é nessa parábola que Jesus conta algo para revelar a sua igreja, revelar o seu coração, o coração de um pai cheio de amor. Um coração de um pai que não desiste dos seus filhos. É um pai que intercede. Mais do que uma história, é uma história de arrependimento. Também daquele filho que reconheceu. Aqui também é uma declaração do amor incondicional do pai, que corre, abraça e restaura. Corre, abraça e restaura aquele filho perdido, distante do seu caminho e da sua obra. É nesta mensagem que a gente vai ver, em primeiro lugar, um pai poderoso, grande, respeitando a livre escolha daquele filho. Ele decidiu sair da casa do pai. E eu chamo sua atenção para uma curiosidade. A gente tem a parábola nesse capítulo 5, parece que Nilson do Amaral Fanini, um pastor, ele chama a parábola dos perdidos e achados. Uma ovelha se perdeu, o pastor voltou, a ovelha estava ferida, colocou nos ombros, lembra? Está no capítulo 15 também, e trouxe de volta. E deixou as 99 que estavam seguras ali. Também fala nesse mesmo capítulo 15, uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. E ela foi em busca daquela dracma perdida e perdeu dentro de casa. Alguém já comentou que as maiores perdas que a gente tem é quando perde dentro de casa. É quando perde um filho. É quando perde um pai, uma mãe que partiu desse mundo sem Cristo no coração, para passar uma eternidade longe do céu e longe da presença do Senhor. Mas finalmente a gente encontra a parábola do filho pródigo. Eu me lembro de um pastor que dizia: é muito diferente a vida de uma ovelha para uma vida de uma ovelha homem, não é? Que raciocina, que pensa. A ovelha, ela é obediente, é limitada. O homem escolhe seus próprios caminhos. Sabia disso, né? A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, direito, mas no final são caminhos de quê? De morte. Tem escolha que vai atrapalhar a sua vida. A gente é livre para escolher, mas a gente não pode ser livre para as consequências do nosso ato. Você pode hoje rejeitar a palavra de Deus. Você hoje pode cansar de estar dentro da casa do Senhor. Você hoje já não suporta mais estar no banco de escola bíblica dominical. Você hoje já não quer mais estar num vocal onde você cantou um dia.
Ou você está no coral que você também abandonou. Você está cansado da casa de Deus. Aconteceu um dia que do nada o filho mais novo chamou o pai para conversar, e eu acredito que aquele pai sempre estava disposto a conversar, aberto ao diálogo, assim como Deus também na criação. Com Adão ele estava ali: Adão, está tudo bem, como é que você vai? Deus sempre quer conversar. E o filho pródigo, o filho mais novo, chegou com um assunto que ali mexeu com o pai. Pai, eu quero tudo o que me pertence. Era um testamento, mas o pai estava vivo ainda. Ele queria a herança dele com o pai vivo. Tem gente querendo as coisas do pai e da mãe, que conquistou com tanto sacrifício, e o pai e a mãe ainda nem morreu, já quer torrar, acabar com o que o pai e a mãe têm. Tem muitos pródigos por aí pedindo herança. Eu tenho direito. Direito de quê, irmão? É uma geração pródiga. É uma geração que está atrás da casinha da velha, ou do velhinho. Está esperando só fechar os olhos para começar já a divisão. O caixão ainda ali. Eu já vi muito isso. Para ir atrás daquilo que diz que lhe pertence. Mas o pior aqui nessa parábola, o pai estava vivinho da Silva. E o filho já estava discutindo quem ia ficar com a geladeira, quem ia ficar com o rádio. Eu nunca esqueço. Trabalhei 35 anos na repartição pública. Sou funcionário público aposentado. Graças a Deus, Deus me aposentou. Depois de 35 longos anos na prefeitura da cidade do Recife. Inclusive hoje eu tive uma notícia horrível. Alguém ligou para mim quando eu chegava aqui dizendo que 2 colegas nossos, eles partiram. Manuel, conheci demais Manuel, foi parceiro comigo. Ele entrou no mesmo dia que eu entrei na URB. No dia 10 de agosto de 1984. A gente foi admitido na empresa. Ele foi igual comigo, Manuel Neto. E essa semana passada ele foi lá, ele é muito brincalhão. Ele é mais novo que eu, mano, bem novo. A gente entrei com 20 anos, ele entrou com 19. E essa semana Manuel partiu. Foi lá comemorar com o pessoal e muita alegria. Saiu na moto apressado. Não chegou em casa não. Teve um acidente terrível. Já foi morto para o hospital. Partiu Manuel. E eu me lembrei, veio aquelas tempestades que eu evangelizei tanto Manuel. Muito. A esposa dele se chama Mônica. Meus sentimentos profundos para a família. E o outro foi Fernando da Silva. Também estava dormindo com a esposa. Casado. Trabalhador. Fernando era exigente. Ele tinha uma chefia. E essa madrugada, há 3 dias atrás, ele foi dormir com a esposa normal. E o coração dele parou. Era madrugada, 1h da manhã. O coração parou. Vinha tomando a medicação dele normal. Você sabe que o coração da gente pode parar a qualquer momento, né? A gente só pensa que acontece com os outros. E o irmão que me trouxe a notícia foi Carlão Charles. Carlão ligou para mim e disse: pastor, a notícia que eu tenho não é boa. Fernando da Silva e Manuel. Eu disse: meu Deus do céu. Mas eu quero voltar para a parábola. Veio na minha mente isso por conta do pai ainda vivo. Os filhos já estavam fazendo reunião. O que é que vai ficar do pai e da mãe? Quando minha mãe morreu, eu vou ficar com essa casa dela. Essa casa vai ser minha. Aí trabalhar, irmão, para ter casa. Já viu um ditado que diz que quem casa quer o quê? Ela está esperando a velha. Ó, a gente tem um pé da meia. Quando ela morrer, um pé de meia, né? A gente fica aquela casa, aquele apartamento, a gente já usa outra coisa. Que situação a gente vive. Mas esse filho aqui mais novo, ele queria tudo antes do pai morrer. E a Bíblia diz que na soberania de Deus, a gente não entende, o pai deu tudo a ele. O pai era justo, repartiu. Ele juntou tudo que tinha, o dinheiro botou no bolso. Foi embora para uma terra distante. Como é o tema da mensagem? O pai amoroso. Que se fosse outro pai, o irmão pegou ar com ele, né? Na linguagem, pegou ar. Quando ele voltou, ele falou assim: tu gasta tudo o que tem, ainda tu quer mais. Esse teu filho, nem irmão chamou. O irmão mais velho.
Mas aqui, voltando para essa parábola, eu fico achando interessante, porque o pastor de ovelha foi atrás da ovelha, foi lá buscar, a ovelha estava ferida, ele botou no ombro. A mulher da dracma, quando perdeu, varreu e ali encontrou. Mas o pai dessa parábola ficou esperando. Não vou não. Você saiu porque quis. Eu não botei você para fora. Você um dia vai querer voltar. E eu vou estar aqui esperando. O que me chama a atenção é que o pai estava no portão todos os dias olhando, mas não saía do portão para ir atrás dele. O pai deu aquele dinheiro, mas aconselhou ele. Tem muita gente fora e diz, a igreja não vem me buscar. Quem disse que Deus, se Deus quiser, Deus vai esperar você tomar essa decisão. Você já é muito grandinho e sabe a decisão que está tomando. Tem gente que nunca foi fiel a Deus dentro da casa do Senhor, nunca. Deus deu emprego, sustentou, deu família, mas na hora de devolver o que é de Deus, entra o pecado, entra a ambição, a ganância, e negocia, ou barganha. Nunca foi fiel ao Senhor. Trabalha para se acabar até morrer e nunca tem nada, porque não tem a bênção de Deus. Com maldição sois amaldiçoados, porque você rouba a Deus. Nem reconhece que esse emprego foi Ele que te deu. Nem reconhece que você dirige, porque Ele te dá orientação, você é orientado. Mas sabe o que a gente faz? É o meu trabalho. Eu estava no congresso de Barnabé, no capítulo 4, versículo 36. Barnabé viu que a igreja emergente, a igreja que estava nascendo, era muita dificuldade, muita luta. Ele vendeu uma propriedade dele e lançou aos pés dos apóstolos. Por favor, Atos 4, 36. Me chamou muita atenção a fidelidade daquele homem. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, ou filho do encorajamento, levita, natural de Chipre. Verso 37, olha o que é que diz. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aonde? Essa era a igreja primitiva. Vocês são os pastores da igreja. Se vocês quiserem desviar o dinheiro, é com vocês e a sorte. Mas esse dinheiro eu quero dar de oferta para a casa do Senhor. E chamou a atenção de toda a comunidade, a fidelidade daquele homem. Ele não quis dar 10%, ele deu tudo. Uma mensagem muito forte. Mas tinha um casal chamado Ananias e Safira, que depois de ver esse testemunho, sabia o que Barnabé fez? Usou de artimanha, está no capítulo 5. Veja aí o capítulo 5 de Atos 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com quem? Safira, que era o que dele? Vendeu também uma propriedade, né? Mesma coisa de Barnabé, mas foi o quê? E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou nos pés dos apóstolos. Diferente de Barnabé. O que eu quero dizer para os irmãos com isso, é que tem muitos filhos pródigos dentro da casa do Senhor, infiéis, mas sempre vai cobrar de Deus o melhor. Mas nunca Deus levou a Deus a sério, nem botou Deus em primeiro lugar na sua vida. Também você vai ver essas pessoas nunca ter nada. Tem pão de dores. É vida amargurada. Porque não tem uma vida abençoada. Barnabé era filho da consolação, pai da consolação. Era um homem que ajudava, generoso. Lá no capítulo número 11 de Atos, o versículo de número 24, diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo. 11:24. Porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo. E de que mais, igreja? E de fé. E muita gente, o Barnabé se uniu ao Senhor. Ele investia na obra. Irmãos, todos nós que investimos tempo, nosso recurso na obra, não é em vão. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Mas tem pessoas na miséria até hoje. Infelizmente vai continuar, porque retém as coisas de Deus. Nada é da gente. É a doutrina da mordomia. Mas Deus, Ele pede para devolver uma parte pequena, porque Ele coloca a gente sobre muito. Mas eu quero voltar para esse pódio que recebeu tudo. E o pai respeitando a sua livre escolha. O pai não prendeu o filho mais novo, não. Mesmo sabendo que o pedido da herança era um gesto de desprezo. Morra para mim, eu agora vou viver minha vida.
Ele queria sair de junto do pai. E tem muita gente que faz essa escolha. Ele concedeu a liberdade daquele jovem. Deus não nos força a amá-lo. Deus não força você vir para a casa dele. Deus não força você assistir culto matinal. Não, quando é de coração, Deus recebe. Eu acredito que você não está aqui porque alguém forçou. Você veio porque Deus trouxe você até aqui. Então a gente percebe aqui o livre-arbítrio. Deus criou isso em nós e Ele respeita nossas decisões, ainda que dolorosas. Que o pai não quer um filho rebelde, ele quer um filho obediente. E a quem muito foi dado, muito será cobrado. Tem gente que diz, eu conheço a Bíblia, mas vive no erro. Vai ser cobrado. Como esse filho pródigo, ele foi. E aqui, meus irmãos, as nossas decisões, ainda que dolorosas, vamos encontrar um pai que tem um amor verdadeiro. E não criou robôs, mas ele criou homem para que responda ao seu amor. Ele poderia tirar aquele fruto ali do Éden, mas ele, vou deixar aqui. Agora, no dia que você comer, você vai morrer. Não coma. Deus sempre dá um aviso a você. Deus nessa noite está dando aviso a alguém aqui, a todos nós. Não continue nesse pecado. Não continue com essa vida. Porque vai haver uma cobrança, a conta vai chegar. Então aqui, meus irmãos, o amor verdadeiro não controla, ele liberta para que a vontade de Deus prevaleça, porque naquela rebeldia dele, por misericórdia, ele voltou. Mas o texto fala que tem um pai que respeita, mas o amor, ele espera na janela. Veja o verso 14. No capítulo 15, o verso 14 nos diz assim: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer o que, igreja? Necessidade. Gastou tudo. E ele agregou-se no verso 15 aos cidadãos daquela terra, o qual mandou ele para o campo apacentar porcos. E ele desejava ali comer a comida dos porcos. E diz no verso 16 que ninguém lhe dava nada. Que diferença do pai, que ele tinha tudo em casa. Lá no mundo, muita gente se ilude com o mundo. Eu quero liberdade. Sai da presença do Senhor. Vai encontrar escravidão. Vai encontrar aperto. Vai encontrar uma vida dissoluta, uma vida de destruição. E aqui eu vejo, irmãos, que o amor que espera, no capítulo 20, versículo 20, presta atenção que está escrito no capítulo 15, verso 20. E levantando-se foi a seu pai. Quando estava longe, viu seu pai. Ele viu, porque ele estava esperando. E moveu-se de íntima compaixão. Aqui a gente vê as portas abertas para aquele rebelde. Você sabe que ainda hoje Deus está com a porta aberta, hoje dá. Que aqui a pregação está sendo anunciada, é a graça de Deus. Mesmo para alguém que não tem interesse em Deus, nas coisas dele. O texto sagrado nos informa que esse momento é muito precioso. Ele estava no fundo do poço, mas tinha um pai esperando. Ele estava com fome, estava na solidão, comendo com os porcos, mas ele caiu em si. Diz o texto sagrado, caindo em si. Esse jovem está no verso 17. E caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Um jovem rico, alguém que tinha tudo. Tem alguém que tem uma esposa maravilhosa, filhos abençoados, aí vai procurar os porcos lá fora. E quem se junta com os porcos, você sabe o resto, não sabe? Deixou a casa, não vai bem, irmão. Eu digo aqui profeticamente, vai dar tudo errado nessa vida. Tudo errado. Porque deixou o Senhor, a fonte das águas vivas. Quantos tem deixado a casa do Pai? Lá fora está vento a popa, trabalhando, mas na casa de Deus é apenas alguém que se levanta e senta e vai embora. E já não se envolve mais com a obra do Senhor. Eu vejo aqui, meus irmãos, esse amor que espera, que aguarda. O pai vigiava, olhava a estrada todos os dias. Ele não impedia aquela dor no seu coração, mas ele estava ali esperando. Deus às vezes permite em nossas vidas escolhas ruins. Presta atenção, Deus permite, não é a vontade dele. Você não escolheu?
mas vai ter as consequências. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Você não escolheu isso? Escolheu ser infiel, escolheu desobediência, escolheu não devolver o que é de Deus, pois você vai enriquecer. Tem uma certa pessoa, mas tu é besta demais. Tu vai para a igreja para dar dinheiro a pastor? Eu não. Estás dando dinheiro a pastor, está enriquecendo a igreja, pastor, e tu estás aí na miséria. Cadê teu carro? E não sei o quê. Tu é dizimista? Eu, rapaz, graças a Deus eu sou. Estou obediente à palavra do Senhor. Ele fez, quantos anos tu é dessa igreja? Eu falei, eu estou mais de 30 anos. Pega teu dízimo, calcula 30 anos de dízimo. Vê aí, quanto é que dá? Quanto é que tu dava todo mês? Tanto. Aí ele fez o cálculo. Rapaz, tu já estava com uma Ferrari, com um carro bom. Se tu tivesse economizado e guardado. Aí ele fez, tu é crente? Ele fez, não. Tu é dizimista? Não. Cadê tua Ferrari? Tem gente que vai de mal a pior, irmãos. O crente fiel, Deus sustenta. Eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. Eu nunca vi, nem vi sua descendência mendigar o pão. Deus é providência. Deus é contigo, e a partir que você também dá lugar ao Senhor. Tem gente que acostumou a estar longe, servindo de longe, sem estar mais presente, abandonando a congregação, como é costume de alguns. Hebreus capítulo 10, versículo 25, está na palavra, irmão. E esse jovem foi embora, e ali o pai esperando todo dia. E lá no versículo de número 20b, ainda fala sobre isso. Um pai solícito, um pai cheio de amor. O pai era nem para ligar. O pai dá uma ordem aos empregados, se aparecer aquele meu filho, te lembra? Diga que aquele não entra não. Aqui ele vai entrar não, aquele gastou tudo, a minha fazenda está melhor, recuperei tudo. Estou bem, mas eu tenho certeza que ele vai voltar. E quando ele for voltar, diga assim, proibido entrar. Joga os cachorros nele. O pai disse isso. O pai ia para a porta esperando, será que ele vem? Teve um pregador, um escritor que disse, foi do dia de hoje. O pai dizia assim, talvez você esteja com vergonha, mandou um zap para ele o pai. Eu creio que você não está bem, porque você está longe da casa do pai. Deixa eu dizer uma coisa a você, quem está longe da casa do pai não está bem. Não conheço uma pessoa afastada do evangelho que esteja bem. No mínimo está perturbado. Não tem mais alegria de servir. Não tem paz onde chega, não serve ao Senhor. Se for no dia de hoje, ele dizia, pai, eu sei que o senhor está estudando essa mensagem, eu fiz um bocado de besteira, gastei tudo, viu pai, estou liso, estou passando fome, tenho nada, vendi o sapato, vendi tudo, anel, vendi minha camisa, eu estou um mulambo, mas se o Senhor, eu não mereço, eu queria que o Senhor desse uma vaga para mim, para eu trabalhar em qualquer canto, se o Senhor me der uma vaga, não precisa responder não, aquele pé de árvore bem grande tem na sua fazenda, muito grande, muito alto, eu queria que o Senhor pedisse aos empregados que subisse e botasse uma bandeira branca. Alguém contou essa história, essa ilustração. E quando eu ver essa bandeira branca, eu sei que o Senhor está me perdoando, está querendo receber de volta. Aí o pai, quando chegou a mensagem que leu, chamou todos os empregados e deu uma parada geral na empresa. Disse, eu quero que todos vocês peguem essa árvore bem grande, essa que está próxima dele, encha de bandeira branca aqui tudinho. Bote bandeira por todo canto. Está voltando alguém muito importante na minha vida. Está voltando alguém que realmente eu amo muito. Para que essa bandeira? Coloque, me obedeça. Coloque bandeiras enormes nessa árvore. E essa história diz que quando o filho levantou e viu aquela fazenda, fez, meu Deus, que amor é esse? Deus está esperando a volta do filho, seu pai. Ele merece não, mas precisa. E tem gente que pensa que está bem. Só vai despertar às vezes num leito de uma dor. Ou quando estiver lá embaixo, aí vai lembrar. Só Deus pode nos dar a vitória, a alegria, a felicidade real. Aqui nós encontramos no versículo 20, verso B. Quando diz assim, ele foi quando o pai ainda estava longe. Viu seu pai, se moveu de íntima compaixão. E diz mais, ó. E correndo, aquele pai correu, interrompeu o filho,
lançou-se ao pescoço, sujo, e o beijou. O amor que corre e abraça. O amor que perdoa. A história do filho pródigo sempre vai trazer fortes emoções para a nossa vida. E ele não merecia. A cena mais linda das Escrituras, um teólogo comentou. A cena mais linda foi um pai abençoando novamente e beijando alguém que gastou tudo. É o filho mais velho. Estando ele ainda longe, seu pai ouviu, encheu-se de compaixão e correu e lançou ao pescoço. Nunca é tarde, irmão. Lá no final dessa mensagem a gente vai tocar essa música, cantar. Nunca é tarde. Eu quero dizer para você algo. Eu queria que alguém me ajudasse aqui na pregação agora. Diga assim para quem está do seu lado: Deus quer você de volta. Mas você pode dizer: pastor, eu sou crente já, mas tem que voltar, irmão. Mais humildade, buscar mais. Deus quer você de volta. Eu queria estar tocando no teu ombro agora, mas Deus usou essa pessoa. Deus quer você de volta. Estando ele longe ainda, seu pai o viu, reconheceu, se encheu de amor, de compaixão, correu, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Já pensou, irmãos? Jamais um ancião judeu corria para um filho indigno. Tinha também o regulamento, as tradições. O pai velho corria atrás de filho, mas ele correu. Quando viu o filho de longe, é ele. Lá vem as bandeiras brancas assim acenando para ele. Ó. Deus é muito amoroso, irmão. Aí quando ele via que o pai viu que era ele, aí os empregados: é nada. Ele era forte, gordo, todo malhado. Aquilo é um mendigo. É ele. E o pai correu. O pai em forma, né? Abraçou. É ele mesmo. Estava cheiroso não, irmão? Estava numa pocilca. Estava cheiroso não. E o pai cheiro desgraçado. Filhos com atitude impura encontram um pai cheio de amor. Eu quero dizer algo para você nessa noite. O teu Deus te ama. Ele é cheio de amor por você. Às vezes nós não estamos dando a atenção que Ele merece. Mesmo assim, Ele nos ama. A mesma casa tem portas abertas. Tem na igreja pessoas certas. Amigos, irmãos, você vai encontrar na casa do Senhor. E alguém dizendo que no mundo tem pessoas melhores. Tem não. Na casa do Senhor tem pessoas que oram. Tem crente que ora por você. Lá no mundo tem gente querendo ver você no lixo, no chão. É o Satanás que vem matar, roubar e destruir. E você por pouco não está nocauteado. Por pouco, até caiu, Deus pegou com você com a mão, ó, e tirou você do afogamento. Pedro já se acabando. Senhor, ele puxou Pedro. Parece que eu estou vendo, Deus me mostra nessa noite. Ele puxou você. Você estava na miséria, ferido e abandonado. Jesus me socorreu. Jesus socorre. Esse pai amoroso, ele correu e beijou esse filho, abraçou. Antes de qualquer confissão completa, ele começou a ensaiar o pai. Não. Eu quero abraçar, você é meu filho. Aleluia. Beijo de aceitação e não de reprovação. Não é aquele beijo de Judas, traidor. É o beijo de amor, é o beijo de Deus. Nessa noite Deus quer beijar você. Já pensou nisso? Deus quer dar um beijo em você, lhe abraçar, tirar roupa suja, vestes imundas, Ele quer tirar do seu corpo. Cheiro de lama, Ele quer tirar de você. E quer te dar o perfume de Jesus Cristo. Você não entende essa mensagem? É o Pai amoroso, Ele quer perfumar você com a presença do Santo de Israel. E você deixar de ser esse crente peba, esse crente meio nem lá nem cá, sem firmeza,
Ele chegou para a igreja e disse assim: porque tu nem és frio, tu não és quente e tu és morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Deus não espera você limpo para te amar. Incrível isso, né? Ele te ama sujo como você está. Mas Ele vem para cá. Ele quer limpar com seu amor. É um banho com sangue de Jesus Cristo que Ele quer dar em você. E você, com esse banho, você vai ficar limpo. Aqui eu encontro o amor que redime e um amor que restaura a tua identidade. É o amor de Deus. Quem está fazendo por Deus é muito pouco. Ele quer mudar a história. Queria que ele ficasse em oração. Nunca é tarde, irmão. Nunca é tarde. O filho ensaiou uma palavra. E ali, com o empregado, mas o pai o interrompeu. E deu ordem. Veste a roupa. Veste a roupa para ele. Restaura a sua dignidade. Põe um anel no dedo dele. Põe um anel, por favor, no dedo desse menino. Deus quer mudar tudo na sua vida. Põe um anel no dedo dele. Coloca as sandálias. Um homem livre não anda descalço. Anda com sandália. Quem andava descalço eram os escravos naquela época. Coloca uma sandália no meu pé. Ele é filho. Ele não é escravo. Deus quer colocar sandália nos teus pés. Uma vida digna, uma vida de filho. E aqui a gente vê que celebração. Esse filho estava morto e reviveu. Esse filho estava perdido e foi achado. O amor de Deus não apenas perdoa, Ele reabilita você. Ele reabilita. Aleluia. Você agora não é mais servo, é filho. Sua identidade não é definida pelos seus erros, mas pela sua filiação. Você está de volta. Nunca é tarde, irmão. Sai dessa escuridão. Há um novo dia para você. Uma nova manhã. A mesma casa que você saiu tem portas abertas. Tem pessoas certas. E tem amigos e tem irmãos. Fica orando nesse instante. O amor que sai ao encontro até do filho mais velho. O irmão mais velho representa os fariseus, religiosos, pessoas amargas, que não se alegram quando se converte alguém. Eu me alegrei muito nesse congresso Barnabé, que eu via Barnabé alegre com a conversão de Saulo, todos desconfiados, alegre porque restaurou João Marcos, já não acreditava nele. O irmão mais velho representa pessoas assim, que estão dentro da igreja, tem cargo, tem muita coisa, mas não quer ver você crescer, se possível quer tirar você da posição que você está. São os juízes de plantão, esquecendo que nem Deus, apesar de ser santo, nunca ter pecado, Ele abraçou. Ele perguntou àquela mulher: onde é que estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, se foi todo mundo embora. Nem eu te condeno, nem eu. Vai, não peques mais. Aqui eu vejo a oportunidade. Ali aquele pai, o filho mais velho, que recusou entrar na festa. Sabe o que é que o pai fez? Outra vez o pai toma uma atitude. Vai chamar aquele filho, implorar para que ele entre na festa. Será que a gente precisa implorar para você voltar dessa noite? Você que está distante? Tem um convite para você. A igreja está orando nesse momento. Você está entendendo a gravidade do momento, a importância? Tem alguém que está longe. E você talvez esteja com sono, mas está na casa de Deus, era para estar orando. Orando mesmo. Deus está chamando alguém. O mesmo amor que correu para o mais novo, agora vai buscar o mais velho. Você vê que Deus não faz exceção de pessoas. E o pai diz ao mais velho: tudo que é meu é teu. Mas aquele filho nunca pediu um cabrito para festejar com seus amigos. Não tinha intimidade com o pai. Tão perto, dentro da igreja. Mas só confusão, só divisão, só fazendo escolhas erradas. E a vida não cresce. Famílias destruídas, filhos desviados, não cresce, não tem vida, não ama seus irmãos. Aquele filho mais velho ainda se orgulha de dizer: nunca pedi um cabrito dentro da igreja, mas não ora, não busca o Senhor. Quantas vezes nós servimos a Deus por dever e não por amor? Aí não cresce nunca. Você olha para o relógio e fica inquieto, não está adorando a Deus, nem está se preocupando com quem está aqui
pela primeira vez, alguém que chegou para ouvir a palavra do Senhor. Então eu quero concluir, e a gente vai cantar a mensagem musical agora, e a igreja em oração. Esta parábola revela algumas coisas, revela o amor de um pai generoso, que respeita a sua liberdade, mas espera seu retorno. Um pai que corre a seu encontro, mesmo você sujo e quebrado, ele volta, ele corre para você. Um pai que restaura sua identidade e celebra a sua volta, mas acima de tudo, nunca desistiu de nenhum do seu filho, nem do que se afastou, nem do que ficou, mas estava em casa sem alegria. Você sabe que tem igreja, pessoas dentro da igreja, mas não tem alegria? É o retrato do filho mais velho. Não tem alegria, é só confusão, é só observando a vida dos outros e não consegue olhar para Cristo. Esse é o filho mais velho. Hoje o pai pergunta: você está na casa do pai ou longe dela? É uma pergunta. Se está longe, ele corre a seu encontro. Mas se você está dentro da casa, mas sem festa, ele sai para te chamar. Não importa a sua história, o amor dele é maior do que os meus erros e os teus erros também. Ele está te chamando nesta noite. Volte para casa. O pai está correndo em tua direção. Vamos ouvir essa mensagem musical em oração. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. A igreja em oração, por favor, por favor. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar. E vão continuar até um dia vê-lo regressar. Quem sabe que o seu dia é hoje, você está regressando. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sem privações tem passado e tudo por quê? Olha aí, irmão. Falsos amigos por aí, conselhos vazios e cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Vamos cantar, igreja, vamos cantar. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. A igreja continua orando, por favor. Igreja em oração. Sonho, mas nem a distância me engana. Meu Deus. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções. Igreja em oração. Os olhos e brilham. Você está fraco, está tropeçando, mas vai confessar nessa noite: eu errei. Eu quero acertar. Eu quero dizer para você que as portas estão abertas. Mas só lamento que onde passei via muito. Filhos sem rumo. Filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Ah, meus irmãos, quantos perdidos nesta noite de domingo. O Senhor lhes dê a mão. Meu Deus. Mostre de novo o caminho. Mostra o caminho, Pai. Para o renascer e um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Ore, EBT. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, Nova manhã. nova manhã. A mesma casa que você deixou. A mesma casa tem Portas abertas. pessoas certas, Amigos verdadeiros. amigos e Ok?
Só o instrumental agora. Eu estou indo para casa daqui a pouco, vou para a torre. Estou com dificuldade de chegar em casa todas as noites. Porque São Lourenço está quase que interditado. Por causa de uma festa que está tendo lá. Muita gente, você não tem ideia. Mudaram o trânsito, mudaram tudo. Jovens, com cabelo de todas as cores. As visões mais bizarras e possíveis a gente vê. Estão, parece com alegria. E tem mais. Vara madrugada. 1h da manhã, 2, o som está lá. E eles não se cansam. O filho das trevas. Às vezes a pessoa quando está no mundo não tem hora para nada. Às vezes quando vem para a igreja, não sei por que acontece isso. Passou 5 minutos e já fica aperreado. Ele não tem hora para voltar para casa. E amanhã de manhã, eu vou dizer mais, tem gente pelo chão, caído, embriagado, pisado. Passaram a noite com os porcos, muitos, com vômitos, sem saúde e sem alegria. Vocês estão na casa certa, a igreja está orando. Tem alguém que está nessa noite aqui? Pastor, eu queria voltar. Eu confesso que eu estou um pouco distante, ou muito distante. E eu entendi que o Pai amoroso está me esperando de volta. Talvez eu não queira ir para frente, pastor, mas eu estou no meu coração querendo dar uma resposta a essa palavra que eu ouvi nessa noite. Eu estou muito frio, muito cansado e quero voltar nesta noite. Quem é a primeira pessoa? Crente eu sou, pastor, sou crente faz tempo, mas eu estou afastada, eu estou afastado. E nessa noite eu entendi que essa palavra foi para mim. O Pai de amor está me esperando. Eu me distanciei da tua casa de oração e eu esqueci dos teus preceitos. Eu estou longe de escola dominical, estou longe de evangelismo, estou longe de tudo. Mas nesta noite eu quero voltar. E eu sei que o Senhor vai me aceitar. A mensagem é muito simples, é compreensível. É o seu caso, eu quero voltar. Se tiver alguém, nesse momento a igreja está orando, faz o sinal. Onde você estiver, eu quero dizer, Deus te abençoe. Quem é você? Estou voltando, pastor. Para mim, uma noite de reconciliação. Dia dos Pais. Eu quero voltar para a casa do Pai. Eu estou distante. Tem alguém intercedendo junto de você, ao seu lado, pela sua vida. Pastor, eu na verdade sou quase crente. É aquela história, quando Jesus voltar, você quase vai. Você tem que tomar uma decisão. Alguém nesta noite, em nome de Jesus, faz tua mão bem alta assim, ó. E eu quero dizer daqui, Deus abençoe sua vida. Quem é você? Em nome de Jesus. Não fique dizendo amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde, é hoje. Deus quer libertar você. Deus quer dar uma festa para você. Ele quer escrever teu nome no livro da vida. Quer colocar um anel, sandália. Quer fazer tudo novo na sua vida. Eu vou terminar, mas todo mundo entendeu essa mensagem. Se você aceita, faz um sinal. Um adolescente, um jovem, um casal, uma senhora. Quem é você? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé nesse instante toda a igreja. Vamos concluir a mensagem musical. Nunca é tarde, irmão. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. Aleluia! A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Oração nesse momento. E eu pergunto pela última vez. Eu falei que eu recebi uma ligação hoje, 2 colegas meus. Um partiu, foi dormir normal e madrugada Deus chamou ele. E acontece isso. O outro, infelizmente, foi num acidente. Ah, pastor, isso acontece todo dia. A gente só pensa com os outros. E eu quero fazer um convite a você que chegou aqui na igreja hoje. Quase que você não vinha. Você está tão distante. Quase que não vinha. Acostumou a passar os domingos longe da casa do Senhor. Está na hora de voltar. Alguém? Pastor, ore por mim que eu estou fraco. Eu quero dizer, Deus te abençoe. Se você sente uma fraqueza na tua alma, no teu coração, e reconhece isso, e está precisando desse auxílio divino,
Eu quero dizer para você nesta noite, pregador da noite, Deus te abençoe. Alguém que tem essa coragem, é um momento final, a gente vai orar. Mas se você tiver, só faça isso se seu coração estiver pedindo. Faça isso porque o pregador está pedindo. Porque quem disse isso foi Deus. Eis que estou à porta e bato, Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, porque tem gente que ouve, mas não abre. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei. Cearei com ele, ele comigo. Você ouviu? Quer permitir Jesus entrar? Faça o sinal. Eu vou dizer, Deus te abençoe. Alguém? Para a glória de Deus. Quem é você? Que luta, né? É uma guerra, né? Mas Deus está chamando você nesta noite. Obrigado, meu Pai, por tudo que aconteceu nessa noite. Pela ceia, pelos cânticos de louvores, por tudo, ó Pai. E pela Tua poderosa mensagem, ó Deus, que fala de um Pai cheio de amor, que apesar de todos os feitos do pródigo, o Senhor recebeu ele de volta, dando festa. A mensagem foi amplamente anunciada e explicada. O Teu Espírito Santo continue operando na vida dos que estão aqui e dos que estão lá fora, ouvindo essa palavra. E que nessa noite, antes de se reconciliar com o sono, dobre seus joelhos e entregue sua vida a Cristo, porque amanhã pode ser muito tarde. Leva-nos em paz e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso poderoso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém, irmãos? Deus abençoe, semana de paz.